Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. José Emídio nasceu em Matosinhos em 7 de maio de 1956. Tinha, portanto, quase 18 anos quando se deu o 25 de Abril. Completou o ciclo especial de Artes Plásticas na ESBAP, a Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1981. E entre 1982 a 97 foi professor do ensino superior no curso superior de desenho. Foi presidente da direção da Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, CESAP, durante 2 mandatos consecutivos, entre janeiro de 91 e fevereiro de 97. Desde 1989 até ao presente, tem estado ligado à direção da Árvore, Cooperativa de Atividades Artísticas, desempenhando as funções de vice-presidente da direção e depois de presidente da direção. É igualmente, desde 1998, diretor das oficinas de cerâmica, fotografia, gravura, litografia e serigrafia da Árvore. É autor de vasta obra em diversos suportes, desde pintura à cerâmica e ao azulejo, de que são exemplo os grandes painéis Histórias de Matosinhos 1 e 2, no Parque 25 de Abril, em Matosinhos. A exposição no Teatro das Emoções, que decorreu em Lisboa em 2023, assinalou os 40 anos da sua primeira exposição individual. A Árvore, Cooperativa Artística de Atividades Artísticas, foi criada em 1963, completaram-se, portanto, 60 anos há muito pouco tempo, e foi fundada por um grupo de artistas, escritores, arquitetos e intelectuais interessados em criar novas condições para a produção artística e para a difusão cultural, de forma livre e independente, longe dos espartilhos impostos pelo regime. Entre os promotores desta cooperativa contavam-se o escultor José Rodrigues, os pintores Ângelo de Sousa, Armando Alves e Jorge Pinheiro, todos finalistas das Belas Artes e integrante do grupo Cap 420, o arquiteto Polido Valente e outros. A Árvore foi desde sempre um organismo que se demarcou do regime fascista e que se afirmou no panorama cultural portuense como uma instituição de referência, promovendo oficinas e cursos livres, exposições, conferências, mesas redondas, apresentação de livros, a par da comercialização de obras de arte, originais e múltiplos, dos seus associados e da venda de livros e de objetos de design. A sua intensa atividade cultural foi realizada em estreita colaboração com outras instituições do Porto, como a Unicep, o TEP, o Cineclube e outros. Conta hoje com mais de 700 associados e continua a ter a sua sede no histórico número 1 da Rua Azevedo de Albuquerque, junto do Passeio das Virtudes, que ocupa desde 1963. O papel antifascista da Árvore teve na origem de um atentado à bomba que a cooperativa sofreu na madrugada do dia 7 de janeiro de 1976, o qual gerou uma enorme onda de solidariedade a nível nacional, a que se associaram todas as instituições culturais de relevo. Em 1985, a Árvore recebeu a Medalha de Mérito Cultural da Câmara Municipal de Porto. 7 anos depois, em 1992, foi agraciada com o título de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique e, em 2001, recebeu a Medalha de Mérito Cultural da Sociedade Nacional de Belas Artes. Eu começo por agradecer ao pintor José Emídio, receber-nos aqui nas instalações da Árvore, para esta entrevista, para este testemunho sobre o papel da Árvore e sobre os tempos que se viveram antes e depois do 25 de Abril. E começava por lhe perguntar, um pouco para suscitar esta nova conversa, como é que foi este processo de criação da Árvore pelos 420 e por outros? Sim. Eu também agradeço naturalmente a importância que dão neste registro em relação à presença da Árvore nestas últimas 6 décadas na cidade e no país. E como dizia há bocadinho no princípio da conversa, que espero estar à altura daquilo que herdei em termos de conhecimento de muitos dos meus amigos e colegas aqui ligados à Árvore, que me foram falando e contando histórias que eu fui retendo e que vou procurar, na medida do possível e sempre que forem oportunas, refleti-las aqui. Sim, é verdade, 63. Eu tenho sempre como referência naquilo que poderá ter sido a gênese da Árvore,
uma expressão do José Rodrigues, uma expressão não, é a expressão de uma ideia do José Rodrigues, não tanto uma frase, em que ele referia uma coisa muito interessante, nessa medida de uma entidade que de alguma maneira marque presença e de outra maneira representa determinadas franjas, neste caso na área das artes e da cultura também, mas mais em relação às artes e às artes plásticas em particular, porque na altura era mais isso que se tratava, todas estas coisas que são agora conhecidas, que nós designamos por multimédias e tudo isso, nesse tempo vivia-se muito, era a pintura, a escultura e andávamos por aí. Mas dizíamos a Rodrigues o seguinte, e vou dizer textualmente aquilo que ele me referia. Epá, a malta do teatro tinha o TEP, a malta do teatro. A malta das letras tinha a Associação de Jornalistas e Homens de Letras. A malta do cinema tinha o Cineclube. Epá, a malta dos livros e tal, havia a Unicep também. Epá, e nós não tínhamos, os artistas não tínhamos uma coisa. E sentimos essa necessidade de termos a nossa casa. A nossa casa onde nós nos podemos reunir, onde podíamos discutir, onde podíamos promover o trabalho de cada um de nós e tudo isso. E é aí que nasce a árvore. Nasce a árvore num clima e num ambiente, naturalmente, como é referido nessa introdução agora feita, que num clima de oposição ao regime, muito na linha da década importantíssima que foi a década dos anos 60, não é? Eu quase que diria que é a década onde tudo acontece, não é? Do ponto de vista da música, do ponto de vista do cinema, do ponto de vista das artes visuais, das artes plásticas, também da arquitetura. Portanto, reparem, é uma década charneira para aquilo que vem a ser depois todas as décadas que se seguem, ainda hoje, com o reflexo. Ainda hoje ouvi falar de maio de 68, numa coisa onde eu estive. Não pelas melhores razões, mas falou-se do maio de 68. E, portanto, é nesse contexto que surge a Cooperativa Árvore. Na verdade, parte muito de um pequeno grupo de artistas e intelectuais que se juntavam no Majestic. Na altura, quase todos eles desses que falou, eles tinham ateliês ali por aquela zona, Sá da Bandeira, 31 de Janeiro, um pouco na zona das Belas Artes, na Batalha, por aí fora, Passos Manuel. E todos eles tinham ateliês por aí e juntavam-se muito no Majestic, com o Polido Valente também. E é aí que nasce a ideia de se criar qualquer coisa que servisse de alguma maneira de casa, entre aspas, a esta gente que queria, que sentia essa necessidade de se organizar. Surge a ideia de cooperativa. Depois o nome da árvore, já me perguntaram isso várias vezes e eu sei que há mais que uma história. Há uma que me parece talvez das mais plausíveis, infelizmente alguns deles já não estão cá e os que estão já não se lembram. Ainda há pouco tempo falei nisso ao Jorge Pinheiro, que tem 93 anos, e eu disse, já não me lembro. Portanto, há uma ideia que é da árvore, é que o Ângelo de Sousa, na altura, andava a desenhar árvores, sem qualquer razão especial, particular, digamos assim, fazia muitos desenhos de árvore e tal, e alguém disse, a fazer árvore, porque é que não podemos o nome da árvore e essas coisas. E pronto. Portanto, há uma... A árvore cria raízes, não é? Pois, depois há todas as metáforas que quiserem, a partir daí tudo se cria, não é? Mas, na verdade, aparentemente foi uma coisa muito pouco, digamos assim, profunda, a ideia inicial, a árvore, qualquer coisa que cresce, pronto, e tal. Depois vem todo o resto, os frutos que dá, as raízes que implanta na terra e que solidifica, aquelas coisas todas que a gente ainda hoje ouve falar e que muitas vezes até nos recorremos em textos quando falamos sobre a árvore. A árvore que surge de um núcleo de pintores, de escultores, portanto, homens das artes plásticas. E arquitetos também. E arquitetos, como o Polido Valente, não é? Nunca se fechou
no domínio específico Não. das artes plásticas, por sempre teve Não, uma grande não, atenção a não. outros Claro, sim, meios sim, sim. de expressão, não é? É verdade que sim. Talvez até pela própria, penso que também pela própria personalidade dessas pessoas. Não nos esqueçamos que há gente que convive muito de perto com essas pessoas, como Eugênio de Andrade, por exemplo, como o Oscar Lopes, acho que Oscar Lopes também, como o Pacheco Pereira, embora mais novo ligeiramente, mas Pacheco Pereira era um intelectual muito, como é que eu ia dizer, muito interventivo. Eu lembro de Zé Rodrigues me falar muito nisso. O Pacheco Pereira era assim, uma pessoa, como ainda é hoje, um tipo sagaz, não é? Uma pessoa... Claro. Ui, esse homem sabe muito disto tudo, quer dizer, sabe muito, mesmo muito. Eu sei mais das pequenas histórias, ele se calhar, como já fez aqui, em várias ocasiões, fez enquadramentos extraordinários do ponto de vista sociológico, histórico, da burguesia portuense. Ele é notável a fazer isso. Mas tudo isto para dizer que há os artistas, digamos assim, e mesmo os arquitetos e tal, não, se calhar sentiram sempre essa necessidade de uma coisa mais sólida. Quanto mais sólida, ela vai ser tanto mais sólida quanto mais variantes aqui se introduzirem. Não nos esqueçamos que o primeiro presidente da direção da Árvore foi o senhor chamado Henrique Alves Costa, que era o presidente, pai do arquiteto Alexandre Alves Costa. Exatamente, era o presidente do Cineclube na altura. E é curioso também notar que eu acho que de facto houve muita, como é que eu ia dizer? Houve muita sensatez neste ato inicial, digamos assim, nesta iniciação da Árvore, que para mim se reflete em vários exemplos. Primeiro dos quais, eu sei, é preciso notar que o Zé Rodrigues, quando a Árvore é fundada, tem 27 anos. 27 anos. A gente às vezes esquece, não é? Vemos sempre o Zé Rodrigues como um escultor maduro, homem feito de 50, 60, 70. Não, ele começa a Árvore com 27 anos. O Ângelo Sousa tinha 25. E o Jorge Pinheiro tinha 31 e, salvo erro, o Armando Alves, que curiosamente são os mais velhos, os que estão vivos ainda, o Armando Alves tinha 28 ou 29. Eu sei que há muita gente que não foi inscrever o nome no ato da escritura da formalização da fundação da Árvore, porque eram pessoas conotadas e como é que eu ia dizer, com folha na PIDE, por exemplo. E, portanto, essas pessoas auto-excluíram-se desse ato, exatamente para não criar problemas, porque ia-se ver quem era, este gajo, então cuidado com estes tipos. Portanto, há ali logo uma atitude de inteligência, de uma certa... Exatamente, uma certa reserva. Não vamos agora pôr, nós somos contra o regime, então vamos pôr todo... Não, era errado, quer dizer, iam logo cortar as pernas. Né? Portanto, isso nasce assim. O Henrique Alves Costa já era um senhor maduro, um senhor enquanto eles tinham 20 e tais, eu julgo que o Henrique não fiz essas contas, o Henrique Alves Costa teria 40, 50 anos, portanto era um homem feito. Portanto, há todo esse sentido de responsabilidade, digamos assim, que ajuda a que a árvore nasça já com alguma solidez, não é? Portanto, e isso é muito importante nos tempos que se seguem, não é? E a árvore veio logo para aqui, para este edifício. Sabe que nestas coisas da história e da história das pessoas, eu tenho assistido a isso, eu procuro não entrar muito por aí, mas tenho tido a experiência de que há muitas histórias para a mesma história. Não é? Há a história do A que conta assim, o B conta assim. Na altura em que começa a nascer a ideia da cooperativa, o Zé Rodrigues passou por aqui, passou nesta rua e viu esta casa devoluta, fechada, não estava em péssimo estado, quer dizer, não estaria propriamente exemplar, mas estava bem, tinha uma porta um bocado envelhecida, meio apodrecida e tal. E ele pensou, é aqui que a gente vai. E depois foi falar, e eles vieram cá e empurraram a porta e a porta abriu. Eles entraram, andaram a ver, depois andaram a saber quem era, quem não era, e criou-se um entendimento com os proprietários, que era uma família que vivia em Lisboa, e que achou bem, até achou interessante
porque de alguma maneira pensaram que podia ajudar a que o edifício não se degradasse ainda mais e tal. Claro. Pronto, depois há toda uma história, mas é assim que nasce. E na verdade é do primeiro dia até hoje. E julgo que vai continuar a ser. Apesar da pressão imobiliária que a gente já sentiu aqui. Mas isso são Mas histórias resistem. que. Muito Sim, bem. sim. É mesmo E por como é sorte que era cima do cadáver. como é que era a vida da árvore antes de 25 de Abril? A vida da árvore antes de 25 de Abril, e lá está, eu vou falar não porque tenha vivido isso, porque como há bocado conversávamos, em 63 eu era uma criança e portanto nem sequer sabia da existência disso. Eu passei a saber da existência da árvore em 78, porque eu sou de Matosinhos, eu nasci em Matosinhos e estava já no segundo ano da escola de Belas Artes e quando uma colega minha me chega e diz: queres entrar para a árvore? Eu disse: mas nem sabia o que era a árvore. Então, mas o que é a árvore? A árvore é uma cooperativa de artistas. Eu disse: então quero. Eu estava no segundo ano de artista, quero ser artista. Foi um pouco assim. Essa ficha ainda existe. E, portanto, aquilo que eu sei é sempre muito anterior a mim, Sim, naturalmente. Outros testemunhos. E aquilo que eu sei é que, de facto, as grandes dificuldades que se viveram, embora também a própria ambição possível não era uma ambição que obrigasse a grande investimento, tanto humano como a árvore começa com pequenas coisas. Julgo que uma das primeiras atividades, e isso está no livro da Árvore das Virtudes, o livro de 2001, conta um pouco a história da árvore de 63 a 2001. Uma das primeiras atividades aqui registadas é uma passagem de ano, não é? Não deixa de ter piada. E sendo que a árvore é fundada a 2 de Abril, deve ter havido naturalmente umas pequenas iniciativas, mas muito tempo de adaptação, porque tudo era voluntariado, não é? As pessoas vieram para aí com vassouras, varrer, limpar e tudo isso. E portanto é muito incipiente inicialmente a atividade da árvore, mas começa-se logo com algumas importantes exposições, com nomes muito importantes ainda vivos na altura, como a Vieiras da Silva e essa gente. Portanto, uma geração até Vianas de Lima, Almada Negreiros, que é uma geração completamente anterior a essa geração desses fundadores. E começa a haver um conjunto importante de exposições coletivas, também já, curiosamente, o princípio de uma das atividades que ainda hoje nos caracteriza bastante, que são uma espécie de serviços no exterior, organizarmos exposições ou outro tipo de iniciativas fora da árvore. Há notícia disso também. E há também algumas atividades daquelas que a gente sabe que preocupavam mais o regime. Há espetáculos com o Zeca Afonso que foram interrompidos, a PIDE entrou por aí dentro e identificou toda a gente, prendeu meia dúzia, coisas assim. Portanto, fazia-se esse tipo. Eu lembro-me quando a árvore fez 50 anos, portanto foi em 2013, nós fizemos uma exposição. Propusemos isso à Assembleia da República, nos 50 anos da árvore, uma exposição da nossa coleção de obra gráfica, portanto, toda a história da gravura, da serigrafia e da litografia feita aqui na árvore. Para enquadrar um pouco o que a árvore fazia também, não sendo propriamente um arsenal de armas, ou as armas eram outras, eram armas de presença, de ideias e de atos também. Mas atos neste sentido de divulgação da cultura, de guardar uns livros, de distribuir, de não sei o quê. Sim, promover debates. Exatamente. Mas esse documento é um documento interno da PIDE em que um inspetor transmite a um superior dele uma coisa mais ou menos deste teor, que tinha recebido um telefonema anónimo, um senhor que não se identificou, mas que telefonou a dizer o seguinte: que a mulher, tinha reparado que a mulher dele tinha vindo aqui à árvore e chegou a casa e trazia um caderno, um livro, que se chamava Etudes Soviétiques, Estudos Soviéticos. Não é? Portanto, e ele começa a dizer assim: eu presumo que esta instituição desenvolve atividades subversivas.
Mas quero afirmar aqui que a minha mulher é uma senhora honrada, mas ele está, no fundo, a denunciar, não só está a denunciar a mulher, está a denunciar a instituição, mas está, no fundo, também a salvar o pelo, como dizendo, ela lá por ter trazido aquilo e tal. Não é má pessoa. Exatamente. Ela trouxe, ela foi enganada e tal. E pronto. E depois há um parecer interno de um superior hierárquico, quer dizer, registro, não sei o quê, enviar dois inspectores e apreender, se encontrarem lá, apreenderem. Isto foi, salvo erro, foi em 67 ou 68. E, portanto, não sendo propriamente um centro de atividade política por si só, ou por excelência, a Árvore desempenhou muito este papel de divulgação, de pôr em causa, de acolher e acolher as pessoas, os protestos e tudo isso, não é? E, portanto, depois foi vítima do atentado, não é? O atentado, para mim, na minha opinião, tem um enquadramento um bocadinho diferente do que é o anterior regime. O atentado é em 76. Sim, é depois de 25 de abril. E já é resultado de uma... Porque lá está, porque o anterior regime não precisava de pôr bomba. Claro. O anterior regime fechava portas, prendia pessoas, estragava os esquemas e tal. De facto, a bomba tem um contexto um bocadinho diferente, porque vai na sequência do chamado Verão Quente, de 75. E da banda anticomunista. Sim, queimou as sedes e tal. E a Árvore, como teve sempre essa conotação, naturalmente que podia ser um alvo, como foram várias pessoas até aqui na cidade, nessa altura. E esse enquadramento da bomba, há um livro como é que ele se chama? Machado, Miguel, não é Miguel Machado, é Miguel Carvalho, que é da Visão, um tipo que é jornalista. E ele tem um livro muito interessante que se chama No Ano em que Portugal ardeu, assim uma coisa, e que relata um pouco do que foi esse período de bombista das forças de extrema-direita. Se ele aponta como possível causa, havia uns interesses, pelos vistos, numa espécie de fórmula neocolonialista com Angola, de quererem mesmo algumas forças de cá implementar com uma espécie de um exército de mercenários e arranjar, no fundo, queriam um fantoche para pôr lá, mas eles é que controlariam. Portanto, havia alguma movimentação a esse nível. E a Árvore, nessa altura, ia acolher, ou tinha acolhido, uma espécie de sessão de esclarecimento do MPLA. Reparem que ainda estávamos com as forças angolanas em perfeito confronto, não é? UNITA, MPLA, aquelas coisas todas. E aquilo foi tido como uma espécie de afronta, digamos assim, àquilo que pretendiam, e aí transformou-se a Árvore num alvo. Dizia-se que na altura, aliás, isso é referido no livro dele, não sou eu que estou a dizer, porque eu não me vou meter nesse tipo de investigação, tinha a ver com aquele Ferreira Torres, o irmão que depois foi assassinado. Sim. E quem veio pôr foi o célebre bombista da época, chamado Ramiro Moreira, foi quem veio pôr a bomba ali à porta. Há uma história muito engraçada, que passados uns anos ele visitou a Árvore. E o Amândio Seca, que era o vice-presidente, disse ao Zé Rodrigues: sabes quem é este tipo e tal? E o Zé Rodrigues: não, este é o Ramiro Moreira, foi o gajo que pôs. E o tipo, e tal, a rir-se com um ar assim meio. E eu não vou dizer o que é que o Zé Rodrigues disse. O atentado foi um bocadinho paradoxal, porque teve o efeito contrário. Exatamente. Ou seja, foi uma enorme é muito engraçado. Exatamente. E só a partir de 81 comecei a dar aulas que era os cursos superiores da cooperativa de ensino gerada, nascida aqui dentro, é que comecei a frequentar mais a área. A partir de 81, que é o ano em que eu termino o curso da Escola de Belas Artes, é que eu começo a entrar aqui dentro mesmo. E então, o que é que ouvia dizer já depois disso, do Zé Rodrigues também. O Zé Rodrigues contava uma história também muito engraçada e que revela um pouco isso. Ele dizia, nesse dia à tarde, isto foi de madrugada, não é? Portanto, à tarde, ele ia passar em São Lázaro, perto da Escola de Belas Artes,
estava perfeitamente deprimido, não é? Porque a árvore ficou num mísero estado. Aliás, há uma coisa que eu tive agora conhecimento, muito recente, que passou no Batalha, agora neste fim de semana, no sábado. Há um filme do Ângelo de Sousa, que ele fez em Super 8, no dia seguinte à bomba. Andou aqui dentro, pelos escombros, digamos assim, e filmou toda a destruição. Há fotografias, algumas. E o Zé Rodrigues estava completamente deprimido, não é? Portanto, tinha sido uma destruição e agora como é que vai ser? E o Zé falava-me numa coisa, que ia na rua, no passeio, ali junto à biblioteca, e há um carro que parou, ele dizia, um carro com vidros elétricos, que na altura era uma coisa, vidros elétricos, ninguém tinha carros com vidros elétricos, não só os carros de gente muito importante. E há um carro que para e ele ouve falar, Zé Rodrigues e tal, e ele lá foi. Ele nunca me disse quem foi essa pessoa. Disse, olha, pega lá 5 contos para ajudar a árvore. E o Zé de repente ficou assim com 5 contos para ajudar a árvore. Ficou assim a pensar, mas o que é isto? E isto, o Zé usava muito esta história para simbolizar exatamente aquilo que vai acontecer. Por exemplo, a Câmara do Porto, até essa altura, tem uma, como é que eu ia dizer, olha para a cooperativa assim, como lá está, uma coisa, um bocado daquela malta lá, ligados ao PC, que era um bocado exagerado. Havia muita presença do PC aqui, é verdade, mas não só, e havia malta mais da extrema, ditas, chamada extrema esquerda, havia outras esquerdas e havia gente que não tinha nada a ver com forças políticas nesse sentido, organizadas. Teriam sensibilidade mais à esquerda, embora ao longo dos anos eu também me fui apercebendo de gente com sensibilidade dita mais à direita, mas que sempre gostaram da árvore, portanto, e conviveram muito bem com isso tudo. Mas isto para dizer que a Câmara do Porto olhava um pouco com alguma desconfiança e tal, e a partir desse momento não. A Câmara do Porto passa a ter uma relação institucional com a cooperativa completamente diferente. E porquê? Porque no fundo sentiu a injustiça. Porque sabia-se disso, sabia-se o que a árvore fazia, sabia-se o que a árvore tinha feito e da infâmia que foi feita em relação à árvore. E quem diz isto diz também, embora antes já tivesse havido não tanta desconfiança, porque os meios eram mais próximos, e as pessoas em si, foi a Gulbenkian. A Gulbenkian prontificou-se de imediato a ajudar nas obras, na altura, no momento mais importante, que foi consertar o telhado. Porque todo o telhado da zona de entrada da árvore voou, há fotografias disso, as pastelhas foi tudo pelo ar e ficou tudo, o interior ficou completamente em pantanas, não é? Mas a grande obra inicial era o telhado, porque estávamos em janeiro, ainda havia de vir muita chuva. E, portanto, a Gulbenkian prontificou-se de imediato a ajudar e a reconstrução do telhado e das salas e tudo isso. E, na verdade, sempre ficou para a história como um dos momentos de charneira na história da árvore foi a bomba. Nem foi tanto 25 de Abril no sentido da própria árvore em si, não é? Porque a árvore já tinha a sua atividade, claro que se envolveu como qualquer outra instituição, ou até pessoas, não é? De uma forma muito mais vibrante, muito mais presente, muito mais fazendo a apologia da liberdade, não é? Que toda a gente estava ansiosa por poder dizer essas coisas e falar abertamente, mas, na verdade, continuou o seu caminho. Depois da bomba, a árvore passou a ter uma imagem que não tinha até aí, não só de visibilidade, como também de reconhecimento do trabalho que tinham feito e mais que tudo, da profunda injustiça que se tinha cometido com aqueles... E todas as instituições de referência... Sim, claro. Nós temos ali recortes disso, é verdade, temos recortes. Nós, nestes 60 anos, aproveitamos, nos 50 anos, quando fizemos 50 anos, que aparentemente até era uma data assim, meio século, não é? Dava assim um certo ar. Mas na altura estávamos ainda muito mal por causa da crise, não é? 2013. Sim. Tinha havido aquilo de 2008, foi a grande crise universal, e portanto estava tudo atrapalhadíssimo, não tivemos meios nenhuns. Nem nós tínhamos, nem quem nos podia ajudar tinha também. Nós estamos a pensar fazer o tratamento profissional e sério de todos estes elementos. E devo dizer que neste trabalho que iniciamos para essa exposição,
E até expusemos alguns exemplares, impressões, não naturalmente os documentos originais, mas nós pedimos à Torre do Tombo uma coisa muito simples, e foi-nos facultado até gratuitamente, por entenderem que somos uma instituição que merece essa atenção. Que nos fornecessem, digitalmente, naturalmente, todos os documentos em que dissesse PIDE e árvore, em que a palavra PIDE e a palavra árvore estivessem no mesmo documento. Sabem quantos documentos nós recebemos, assim, numa pena? 600 e tal documentos. E não estamos a falar de 60 anos, estamos a falar de 63 a 74, não é? São 11 anos. 600, por acaso nem tinha calculado isso. Se eu agora fizéssemos as contas, se continuasse, já viram, é extraordinário, não é? E grande parte desses documentos têm muito interesse, muita graça, são do género daqueles que eu falei há bocadinho, mas também são relatórios de conferências, de espetáculos. Onde havia informadores, portanto. Claro, então, sim, mandavam para cá e havia muito disto. Vai haver na Cooperativa Árvore um debate sobre não sei o quê. Enviar 2 agentes para apresentar relatório e relação das pessoas que não sei que interessa ou que não interessa, que estejam presentes e tal, saber se estão, não sei o quê, ligados ao Partido Comunista ou ligados... É impressionante, são 600 documentos. E mais, muitos deles era o relatório das diferentes direções da cooperativa. A nova direção vai ser composta por este. A maior parte deles já são conhecidos, portanto não há novidade, como quem diz. Já sabemos que é que... Exatamente. Mas um deles até dizia que o Ângelo Sousa se vestia mal. Tinha um ar andrajoso e místico. Eles, reparem, isto é extraordinário. É extraordinário. Um homem como o Ângelo Sousa, que tem uma dimensão extraordinária nas artes, na história das artes plásticas portuguesas. E recebe esse comentário Sim, mesquinho, não é? Pois é, vestia-se mal, tinha um ar assim, coisa. Como se fosse importante, não é? Sim, mas eles, como todos sabemos, não primavam pela capacidade intelectual, grande parte dessas pessoas, não é? E, portanto, é muito interessante esse trajeto, digamos assim. A árvore sempre eu habituei-me, e uso isso muitas vezes, habituei-me a ouvir aqui como grandes lemas da cooperativa, que é a cooperativa tem sempre que se debater e lutar pelos valores, que eu nem sei bem explicar quais são, não me perguntem, mas pelos valores da arte, da cultura e da liberdade. Já não é pouco. Eu ponho a ver quais são os valores da arte. Eu entendo-os aqui sempre como da promoção, da valorização, no sentido de transmitir a ideia da importância que a arte, em geral, pode ter nas nossas vidas e nas nossas civilizações. Muito bem. Na altura em que estava o 25 de Abril, tinha quase 18 anos, Sim. portanto recorda-se bem. Recordo, perfeitamente. Do dia e... Perfeitamente. Aquela célebre pergunta do Alçada Batista, não era? A minha memória, mas é importante fazer um enquadramento. Eu, nessa altura, vivia um momento da vida muito especial. E porquê? A minha mãe vivia fora do país. A minha mãe tinha sido pioneira na imigração portuguesa para a França. Porquê? Porque meu pai morreu. Meu pai era empregado da Rádio Marconi, ali em frente a São Bento. Agora é uma coisa de turismo. Pronto. E faleceu muito cedo e a minha mãe ficou com 3 filhos, dona de casa, que era o habitual na época, e emigrou. Foi trabalhar para a França. O meu irmão mais velho, que era uma pessoa com uma certa sensibilidade muito particular, também para a cultura, mais para a música, mas também não era homem para fazer guerra colonial. Não é? E, portanto, abandonou o país antes de ser chamado para a guerra. E aqui, este vosso amigo tinha 18 anos, estava a começar a chegar, e para mim eu já tinha interiorizado que eu não vou para a guerra nenhuma também. Já tinha algumas ideias, algumas luzes de ter uma certa
um certo entendimento do que era o colonialismo, do que já havia os movimentos, e, portanto, eu tinha noção disso até pelo meu irmão, que era 7 anos mais velho que eu. E, portanto, eu estava a fazer contas de cabeça para me pirar, portanto, nem sequer tinha grandes expectativas cá. Lembro que estava na Lumen, no externato Lumen, a fazer, não sei, conhecem? Sim. E que até a Escola de Belas Artes, para mim, foi o melhor estabelecimento de ensino porque eu frequentei. Frequentei alguns importantes, mas que até correram comigo, porque eu estive num colégio de jesuítas, o Colégio das Caldinhas, um colégio importante. E porque a minha mãe era imigrante, mas queria que o filho... mas eu já era um refilão e os padres mandaram-me dar uma coisa. E, portanto, eu estava na Lumen, que era um estabelecimento porreiro, porque havia liberdade, ninguém chateava ninguém, e, portanto, eu estava ali muito bem. Mas a ideia era, quando, de facto, numa manhã que eu vinha de Matosinhos para o Porto, vinha todo a dormir no elétrico, era cedo, todo a dormir, ninguém sabia. E eu tinha aulas às 8h30 até às 10h10, e fui para as aulas e ninguém sabia de nada, ninguém comentou nada. E quando chegou ao passeio, cá embaixo, que era à beira do Nosso Lar, não sei se conhecem essa zona do Porto, o Café Nosso Lar, é ali na Rua da Boa Vista. Rua da Boa Vista, sim. Eu chego ao passeio e disse, houve uma revolução, e depois uns diziam que era de extrema-direita, outros diziam que não, exatamente. E eu fiquei ali atrapalhado, mas achei, revolução nada, revolução. E pronto, vinha tomar um café para a rotunda da Boa Vista. E ao passar pelo Hospital Militar, vi as portas fechadas os portões gigantescos do Hospital Militar, fechados. E eu disse, de facto, passas aqui coisa que eu nunca tinha visto. Pronto, depois foi um dia extraordinário, de loucura, de pessoas irem a correr para todo lado, tipos que queriam ir à PID, e tipos de amigos que queriam fazer não sei o quê. Enfim, pronto. E, portanto, foi assim uma agitação muito grande, que eu vivi com particular interesse por todas as razões, porque eu tinha um certo histórico de enquadramento também por causa do meu irmão e de pessoas amigas dele, que eram pessoas, pronto, alguns deles tinham alguma atividade política. E, na verdade, pronto, foi esse, o meu enquadramento foi esse, e depois... E logo a seguir entra para as Belas Artes, não é? Eu tenho 76. Faço uma coisa notável. Consigo acabar as disciplinas que tinha para fazer. O serviço cívico. Depois fiz o serviço cívico em Ponte Lima. Foi uma experiência extraordinária. De facto, fabulosa. Fomos trabalhar porque eu e uns amigos preenchemos igualzinho os boletins. E para tentar irmos para o mesmo sítio. Já que vamos para fora, vamos tentar. E fomos para Ponte Lima. Para os serviços florestais, eu mais me esqueço disso. E depois andámos lá com a Brigada Florestal a ajudar. Estávamos naquela idade de 20 anos, em 76 tinha 20 anos. Não parecia possível. Exatamente, trabalhar com o povo, aquelas coisas e tal. Era extraordinário e uma vez fomos ajudar a consertar uma estrada de montanha que tinha ficado no inverno, quando há muitas chuvadas, aquilo fica com uns sulcos muito grandes e fica impraticável, era preciso ir pôr lá pedras e nós íamos lá cheios de força e tal, e nunca mais me esqueço de uma história. Isto é quase simbólico para se ver o que é ser o tipo da cidade e o tipo do campo, não é? Estávamos nós lá com umas marras, porque eles deitavam pedras para o monte abaixo, para depois partir, para preencher os tais regos, e depois punha-se saivo, um padragulho enorme, e nós ali com os nossos 20 anos, com uma grande marreta, pimba, dizia que não partia, não havia meio de partir. E às tantas reparámos, estava um velhote a olhar para nós, daqueles velhinhos secos, com uns bracinhos morenos, assim, mas muito secos. E tal. E ele dizia, isso não é assim. Então como é? Então dê cá. Pega na marreta, dá assim um jeito à pedra, e a primeira coisa era pó. E a segunda, pó. E em 3 ou 4 marretadas, a pedra foi... Eu estou a dizer isto porque, de facto, foi como lição de vida para nós. Foi extraordinário. E até aquela ideia um pouco romântica que nessa altura tínhamos, e malta mais ligada à esquerda tinha em relação ao povo,
às vezes é um bocado romântico, mas ali não era nada romântico, era mesmo verdade. Que havia ali que nós é que éramos os putos da cidade, meios parvos a jogar, que tínhamos um mundo e tal, que não sabíamos nada de partir pedras, e ele é que sabia, sei com metade da força que a gente já estava a dar, não é? E nesse ponto de vista foi muito interessante, isso foi das grandes experiências, foi na altura daquela campanha, da célebre campanha presidencial, em que o Otelo ficou em segundo lugar, não é? E o Ramalhianos ganhou, mas o Otelo fez um bradeirete. Foi nessa altura. E, portanto, eu já tive a sorte, julgo eu, de ter vivido todos esses tempos extraordinários. Lá está, e foi em 76. Embora no dia da bomba eu estava a dormir em casa da minha namorada na altura, que era ali perto da João Diniz, na subida. E eu ouvi, para as 3 ou 4, já nem me lembro bem, durante a noite, era um estrondo. Se vocês virem, ainda hoje há ali sinais do sítio onde ela foi, isso eu sei perfeitamente. À saída, se quiserem, eu digo-vos onde é que a bomba foi posta, porque a pedra, o peitoril, digamos assim, da janela, era em granito e ficou todo desfeito. Hoje ainda é em cimento. Não se nota muito, porque do ponto de vista pessoal foi um deslumbramento, porque Porque até aí, eu, apesar de nesse período já ter já algumas preocupações do ponto de vista político, e na Lumen conheci um professor de português que foi muito importante para mim, que era um tipo muito interessante. Ele fez-me passar a perceber e a gostar bem o que é a literatura, não é? Era um tipo, na altura toda a gente se chateava com os maias, porque os maias eram um tijolo, não é? As pessoas não tinham lá paciência para aquilo, mas ele contava os maias, não mandava ler os maias, ele contava os maias. E, portanto, todo esse impacto demasiado pesado e excessivo para aqueles inconscientes como nós, que éramos, no fundo, adolescentes, que andávamos ali, ele conseguiu isso. E, portanto, eu já tinha alguma coisa para a cultura, já me estava a interessar mais, porque até aí, qual era a minha... Eu tive no Colégio das Caldinhas, os tais jesuítas, tive uma experiência notável para a época, porque os tipos eram bons, eram jesuítas, mas tinham qualidade, num certo sentido. Lá queriam levar o rebanho para o sítio que eles queriam, mas também tinham alguma qualidade. E eu lembro-me, isto foi em 67, no meu primeiro ano lá, eles fizeram um teste psicotécnico. O teste psicotécnico só se começa a falar em Portugal para aí nos anos 70. E isto é em 67. E no final do relatório, eu tenho uma pena imensa de não ter esse papel, porque eu gosto de guardar coisas, mas esse não sei o que aconteceu. No final do relatório, bem, esta criança deve ser encaminhada para as Belas Artes. Dizia lá, portanto, aquilo era uma espécie de exatamente, ou então de via verde para as Belas Artes. E eu interiorizei aquilo, como interiorizava o facto de saber que gostava de estar muitas vezes a desenhar, das pessoas me virem pedir coisas, olha, faz-me um desenho, aquelas coisas de criança. E, portanto, eu tinha essa motivação. Mas nada disso tem a ver, de facto, com entrar numa escola de Belas Artes, não é? Com professores que são artistas, e, de facto, foi um deslumbramento extraordinário. É verdade, 76 é um ano de maior serenidade nas Belas Artes, porque o ano de 74 e 75 são anos muito agitados, eu vinha a saber depois, muito agitados. Em 74 são anos de saneamentos, 75 ainda de muita polémica e muita disputa de poderes, não é? Porque no fundo foi o que se viveu nos anos seguintes a 74, toda essa agitação própria das revoluções, e a nossa, apesar de tudo, não foi propriamente muito violenta, teve os seus casos, mais até nos próprios dias, ou no dia seguinte, do 25 de Abril, mas houve esses períodos de alguma tensão, no fundo, de poder, definições de poder, há sempre tendências para... Mas eu chego em 76, já com uma coisa muito mais tranquila, ainda com uma espécie de um mal viver, um certo mal viver, que para mim foi muito negativo para a história das artes plásticas e da arquitetura em Portugal, ainda hoje eu acho que isso acontece, que foi uma espécie de zanga
e entre a secção de arquitetura e a secção de artes plásticas, na altura. Digamos que houve ali uma cisão, não sei se sabem disso, mas o CISA fala muitas vezes disso. O CISA tinham aulas de desenho, de modelo, já no curso de arquitetura, e tinham aulas com os tipos de artes plásticas. Quando eu chego estamos a falar dos anos 50, não é? Quando eu chego, já se assiste, de facto, a uma espécie de mal viver, uma espécie de má vizinhança quase, embora as pessoas falassem. Depois dar origem à faculdade. Exatamente, depois há uma separação que eu acho um disparate, continuo a achar um disparate, e até porque eu tive a oportunidade de viver isso ainda com eles lá. E na verdade, eu ainda hoje conheço uma série de arquitetos que foram meus colegas contemporâneos na escola. Onde é que a gente se encontrava? Na cantina, no jardim, as colegas, os arquitetos que namoravam com as coisas, nós que tal, portanto, isso criava um clima e um conhecimento interprofissional, mesmo dizendo assim, extremamente vantajoso. E hoje em dia, qualquer estudante da escola não conhece um arquiteto, se conhece é por acaso, num bar, num café. E o contrário também, exatamente, não conhecem, não têm esse contato. E havia experiências muito interessantes de arquitetos que depois convocavam artistas plásticos para intervir. Ainda hoje acontece, mas pouco. E alguns desse tempo ainda se pagam um bocado isso. Um erro tremendo, para mim, um erro tremendo. Pronto, e nós vivíamos um bocadinho isso. Esse sentimento, até porque eu no primeiro ano, nós juntámos da minha turma e pegamos num pano e criámos na altura vivia-se muitas vezes associações de amizade. Havia a Associação de Amizade Portugal-Albânia, Portugal-Cuba, exatamente, toda a gente, no fundo tudo aquilo eram frentes de atividade. E nós, um pouco ironicamente, criamos a Associação de Amizade Pintura, Escultura, Arquitetura, que era exatamente para dizer, deixem-se de porcarias, porque não faz sentido nenhum, no fundo estamos aqui, somos todos estudantes e tal. E esse cartaz teve muitos anos na cantina. Alguém mandou emoldurar aquilo e teve muitos anos lá. Portanto, foi esse o clima, por um lado, já pós o período mais crítico de confronto de muita gente, muitas forças, muitas tendências, algumas relacionadas com vertentes políticas, outras de carreira, outras de sei lá o quê, porque não gostava do outro, coisas assim. Aliás, há um documento em filme que está pela internet, que é uma RGA. Uma reunião geral, não é só no RGA, é uma reunião geral. Porque estavam professores, estavam alunos. Chamadas reuniões gerais de escola. Pronto, e isso é um documento extraordinário. Todos estes artistas que a gente conhecia, todos lá, alguns que vieram a ser. Mas que isso é anterior, eu tenho a impressão que esse filme é de 75. E está na internet, estava nos arquivos da RTP, se quiserem procurar. Não tem som, curiosamente não tem som. Mas tem a imagem, pronto. É estranho não ter som, mas é verdade que não tem. E pronto, portanto é esse momento que se vive lá. Faria-lhe uma última pergunta. Sim. Se só te dispusesse de uma frase, como é que nos definia o 25 de Abril? Eu tive a oportunidade de ter a noção do que foi antes. Eu tinha, com os 18 anos que já tinha a noção de estar em casa e a minha avó, que era professora primária, dizia, não fales alto, porque a janela estava aberta. E isto tem uma importância extraordinária. Para as pessoas novas de agora, se calhar nem se apercebem do que é isto. Dizer, não fales tão alto. Ela não dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas dizia, não fales tão alto. E eu quase que diria, para resumir mesmo, é mesmo do não fales tão alto, agora podes falar. Porque, na verdade, é isso que se trata. E se entendermos o falar como, vamos meter lá tudo o que é aquilo que se viveu até ao 25 de abril, com nuances, a gente já sabe, primavera marcelista. Claro que sim, mais tarde ou mais cedo tudo ia ter que mudar, mas, na verdade, eu resumia tudo isso. Não fales tão alto, e agora já posso falar. É um bocado isso. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.